Bom, Eduardo, vamos continuar falando um pouco de história, um pouco de presente também. É uma pergunta que eu até já te fiz e achei bem legal de trazer, que você foi deputado constituinte, ajudou a fazer a nossa Constituição, e sendo muito ativista pelo parlamentarismo até hoje, você costuma dizer que a maior parte dos deputados na época da Constituição eram parlamentaristas. Vendo coisa da época, eu vi que o PT e PDT, no geral, foram mais contra, porque Brizola e Lula estavam com boas intenções de voto, e que o Sarney teria comprado o Congresso para votarem pelo presidencialismo. Então, eu queria te perguntar como é que foi esse tema na Constituinte, essa votação, por que a gente acabou com o presidencialismo no fim das contas, e que sistema você acha que seria o ideal para a gente pensar hoje para o país? Bom, essa história é muito interessante, Gabriel, e a gente pode até chegar um pouquinho depois com a plebiscito, né, que foi em 93. Uhum, à vontade. Veja, né, a Constituinte, que aliás foi um dos motivos do meu amadurecimento político, vamos dizer assim, né, porque eu era da extrema esquerda do PT. Era mais esquerda do que o genuíno. Era, caía da mesa. Era socialista leninista, né? Bom, e a composição daquele Congresso Constituinte, aqueles 600 e tantos entre senadores e deputados, era uma composição, se você fosse avaliar assim, pela régua da Revolução Francesa, que valia até o final do século XX, era no máximo assim, de um centro para um centro-direita. Mas o ambiente da época, a euforia da saída pacífica do regime autoritário, né? As pressões que nós recebíamos dia e noite, foram 2 anos praticamente sem vir em casa, a gente ficava lá 20, 30 dias para vir em casa, era manifestação, entrando. E a boa articulação do pessoal mais bem articulado da esquerda e da centro-esquerda levou que o nosso relator, que era o senador Mário Covas, tivesse uma síntese que era uma Constituição bem mais de centro para centro-esquerda do que a composição, a rigor, dos congressistas. E a gente via muito bem, eufóricos, né? Até que teve um ponto de inflexão, um erro tático fatal. Entusiasmados com os nossos resultados nas subcomissões e com o nosso valente relator geral, que era espanhol, a gente resolveu caçar um ano de mandato do Sarney. Se caminhar para o parlamentarismo e caçar um ano de mandato, antecipar as eleições e caçar um ano de mandato do Sarney. O Sarney estava quietinho. Aliás, o Sarney até era parlamentarista também. Mas aí a gente teve esse erro que foi tático, terrível, né? O Sarney entrou em campo. E a presidência da República tem recursos ponderáveis. A gente está vendo que, mesmo na democracia, como é que isso funciona lá, principalmente com 70% dos nossos impostos controlados por eles. E aí, com essa reação do Sarney, a essa nossa intenção de caçá-lo, se formou o tal grupo chamado Centrão, que era comandado por os deputados mais próximos do Sarney e, de certa forma, os deputados mais à direita, mais conservadores, e era liderado por um deputado baiano chamado Carlos Santana, médico, pediatra, professor da Universidade Federal da Bahia, com muito prestígio na Bahia. Carlos Santana era o líder do Sarney, líder do Centrão. E eles começaram a dar Aí ganhou força, começaram a empatar. Carlos Santana liderando o Centrão, Mário Covas liderando do centro-esquerda para a esquerda, começaram a empatar no plenário. E a gente começou a sofrer derrotas importantes lá e para cá. Inclusive, perdemos a possibilidade de um aprofundamento da possibilidade do parlamentarismo. Você falou do PT, a maioria da bancada dos deputados do PT eram parlamentaristas. A maioria.
com exceção dos mais esquerdistas, como Vladimir Palmeiras, que continuavam naquela posição de revolução de cima para baixo, e para isso o presidencialismo é muito melhor. Ele era, Vladimir Palmeiras, esse conterrâneo de vocês, era e deve ser até hoje, porque ele é muito teimoso, um presidencialista revolucionário terrível, né? Mas a maioria dos deputados do PT era parlamentarista. Nós perdemos por causa disso. Foi um erro tático. Você tinha falado que até o Lula, né? No caso, inclusive, para nós da saúde, não sei se esse é o caso de falar sobre isso, né? Mas porque como a gente está nessa história da pandemia, hoje eu estou há 30 e tantos anos trabalhando pela implantação do SUS, que eu considero a reforma social do direito universal à assistência à saúde. Coisa tipo inglês, de ingleses, a mais importante reforma feita pela Constituinte, do ponto de vista social. Nós tínhamos aprovado uma proposta muito boa na Comissão de Seguridade Social, mas a gente passou a ter um risco tremendo de perder no plenário. Então, eu e mais 2 deputados do PMDB fomos conversar com o líder do Centrão, que era o Carlos Santana, que era médico e baiano. E aí discutimos bastante com ele. Fui eu, Raimundo Bezerra, não lembro outro. E aí discutimos com ele, mostramos, explicamos, ele disse, mas esse sistema único de saúde que vocês querem não é estatal, não vai estatizar as santas casas filantrópicas e proibir a medicina privada no Brasil. Não vai, porque é um sistema de direito universal, o financiamento é público, mas a execução é mista. Tem a área estatal, tem a área filantrópica, tem a área privada que quer trabalhar dentro do SUS, mas está claro isso? Deixa eu ler. Aí ele leu lá, não, precisa botar mais claro isso aí, né? E precisa botar que a assistência privada paralela é possível e prevista. Tá, tudo bem. Fizemos um acordo com ele, e assim que essa proposta passou praticamente por unanimidade. Eu lembro que o único o único que votou contra a criação do Sistema Único de Saúde e o direito universal à assistência à saúde no Brasil foi o filho do ACM, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo era um rapaz baiano também. Os baianos são muito fortes na política. Baiano também, e ele estava eufórico com a descoberta do liberalismo, né? Além de ser um sujeito muito corajoso, né? Não tinha papas na língua, dizia tudo na cara de todo mundo, né? Ele disse, não, eu estou desconfiado desse negócio aí, é Estado demais, eu vou votar contra. O Luiz Eduardo foi o único que votou contra. Eu não lembro de nenhum outro, eu lembro solitário vota contrário do Luiz Eduardo. Pois bem, então foi isso que aconteceu, Gabriel. Aí, bom, ficou aquela Constituição híbrida, né? Cheio de elementos parlamentaristas, né? Mas mantendo o presidencialismo imperial. Houve aquele prêmio de consolação que nos deram, que foi aquela possibilidade do plebiscito. Uhum. Que na hora falhou quando chegou. O José Serra, de forma, vamos dizer assim, precipitada, né? Inventou de antecipar, apressar o plebiscito. Ele é um parlamentarista exaltado. E não houve discussão, não houve um amadurecimento da proposta, né? Foi uma coisa muito confusa. Ninguém tinha república, monarquia, parlamentarismo, presidencialismo. Não houve uma discussão amadurecida. Não havia uma proposta de parlamentarismo. Você votava no escuro. Que tipo? Como? Como é que vai funcionar? E no caso do Partido dos Trabalhadores, aconteceu uma coisa própria de um partido que era na verdade, uma frente revolucionária, que tinha uma miríade de partidos dentro do partido e tinha uma base popular muito ampla, mas tinha democracia. Esse é o principal capital, vamos dizer assim. Eu não sei se é uma boa palavra para usar, que o Partido dos Trabalhadores acumulou para chegar onde chegou, né? Era essa democracia de base popular, ampla, que ele tinha de verdade. Era o único partido que tinha realmente democracia dentro das suas resoluções e tudo. Bom, na discussão do parlamentarismo no plebiscito, né, a cúpula do partido era parlamentarista, inclusive o Lula.
o Vladimir e outros grupos extremados foi para a convenção, 2.000, 3.000 delegados do Brasil inteiro eleitos, era retórica e argumento, agitação, demagogia, todo tipo. E dizer, o parlamentarismo é para impedir que o Lula seja presidente. Vocês querem que o Lula seja presidente? Porra, como é que a gente ia ganhar? Um demagogo desse, pô. Então, nós perdemos no voto. Nós perdemos no voto. E aí foi aquele desastre do plebiscito, Gabriel. Eu fiquei tão inconformado, né, com aquela loucura, né, que 4 meses depois, eu apresentei uma emenda, reapresentando a emenda Ulisses Guimarães, em homenagem ao Ulisses Guimarães, né? Peguei todas as assinaturas e protocolei de novo uma emenda constitucional parlamentarista, em 1993, logo depois do plebiscito. E essa emenda minha, que eu sou o autor, ela está tramitando até hoje. É a emenda parlamentarista que está pronta, né? Que já passou pela Comissão de Justiça, já passou pela Comissão Especial, recebeu um relatório, um substitutivo, e está pronta para ir ao plenário. Na verdade, era uma emenda de parlamentarismo clássico, com voto distrital misto, etc. E durante esse debate todo que aconteceu, de 93 até agora, 2003, eu acho que 2002, quando isso aconteceu, a sua aprovação, terminou virando uma emenda semi-parlamentarista, tipo França, Portugal. Mas essa minha emenda está prontinha lá para votar. Alguns já quiseram, um dia Roberto Freire, que é outro parlamentarista exaltado, né, queria levar a votação de qualquer jeito, não. Na crise da Dilma. Não, essa emenda não é para resolver a crise da Dilma. O povo tem que saber, é uma coisa que vai mudar o sistema político do Brasil para mais democracia, não é para resolver uma crise da Dilma. Já não deu certo no jogo lá, vamos fazer de novo essa história, né? Então, Roberto, não quero votar agora, não. Eu quero votar quando houver discussão e amadurecimento. Porque isso é uma coisa que não pode ser para resolver uma crise conjuntural de Dilma, de Bolsonaro, né? Para evitar a eleição de fulano, para evitar a eleição de fulano e Beltrano, né? Imagine, se botar agora para votação, vai dizer que eu estou querendo evitar que o Lula seja presidente. Pô, deixa lá na fila, pronta para votar. Além disso, tem uma emenda parlamentarista também do Aloysio Nunes e do Collor de Mello, ex-presidente Collor de Mello, no Senado, que são posteriores à minha, são mais novas, né? A do Aloysio é uma cópia da minha, que estão lá no Senado, né? Então, essa é a situação. Isso é o que aconteceu, Gabriel, e com mais alguns adendos que você não me perguntou. Né? Perfeito. De vez em quando volta essa discussão, né? Você acha que a gente está num momento propício para falar disso? Eu tenho visto muitos artigos, gente do STF, o ex-vice-presidente da Dilma, Michel Temer, muita gente falando nisso, né? Mas isso que eu quero dizer, isso não pode ser uma coisa para resolver uma crise conjuntural. Isso tem que haver um amadurecimento entre os partidos políticos e na opinião pública, né, para o povo. Porque na minha emenda é previsto um referendo, né? Ao contrário do outro, que era um plebiscito, na minha emenda é previsto um referendo. Depois que o Congresso acertar qual é o modelo, quais são os poderes do primeiro-ministro, do presidente, como é que elege, como é que não elege, como elege o presidente, aí vai para o referendo popular. Mas para isso, né, tem que haver um amadurecimento. O povo tem que ter consciência, né, que o parlamentarismo é mais democracia do que o presidencialismo. Porque os presidencialistas falam que é menos democracia. Né? Querem tirar o direito de eleger o presidente, coisa da época da ditadura militar. O parlamentarismo é mais democracia, é mais descentralização, é mais participação, é mais responsabilidade, é a reforma do parlamento. Porque um dos grandes defeitos e a origem das crises do atual presidencialismo é a irresponsabilidade do parlamento. Os deputados, Gabriel, são completamente irresponsáveis.
Como é que funciona? Eu fui deputado 20 anos, né? Graças a Deus não sou mais. Mas eu fui 20 anos, então eu entendo bem disso, né? Como é que funciona essa irresponsabilidade do presidencialismo na relação com o Congresso? Os deputados governistas são fisiológicos. Vivem comendo as sobras que caem da mesa com aquelas emendas parlamentares que está virando uma farra. Eu fico até assustado. Na minha época já existia, mas era uma coisa muito restrita. Eu sempre fui crítico disso, né? Porque, como parlamentarista, eu achava que a responsabilidade nossa era formar o governo e apoiar o governo e votar as coisas do governo. Mas na minha época era muito restrito. Agora virou uma farra completa. Tem até emendas secretas, né? Então, os deputados governistas vivem dessas sobras. Vivem de chantagear o seu próprio governo. E os deputados da oposição? Vivem do exagero, da demagogia, de ser contra tudo que vem do governo, mesmo que venha coisa boa do governo, que às vezes vem coisa boa do governo, mas eu sou contra. Tem um caso clássico, né, do nosso metalúrgico que foi presidente da Câmara, João Paulo Cunha, operário católico de Osasco, na pastoral, e vai dizer, Cunha, por que vocês eram contra a reforma da Previdência e agora que o Lula entrou, vocês são a favor? Aí o João Paulo, com a sua sinceridade ingênua, né, porque antes a gente era oposição e agora a gente é governo. É a demagogia, a irresponsabilidade, o não a qualquer custo na oposição e o fisiologismo, a chantagem dos governistas. E se tudo der errado no governo, não tem problema. O mandato deles está garantido. 4 anos, faça chuva e faça sol. E se o governo deles estiver ruim, eles pulam para a oposição na véspera da eleição. É um regime, o presidencialismo é um regime da irresponsabilidade do parlamentar. O parlamentarismo é o regime da responsabilidade parlamentar. A primeira coisa que o parlamentarismo reforma, que diz, o parlamentarismo não pode ser porque o Congresso é muito ruim. Ou seja, o parlamentarismo, a primeira coisa que vai reformar é o Congresso. Porque no parlamentarismo, né, se forma a maioria, e a maioria tem que apoiar o governo de verdade, ajudar o governo de verdade a governar, com sugestões, com críticas, com participar para que o governo dê certo. Porque se aquele governo não der certo, deles, o que acontece? Desmonta o governo, remonta o governo, e vai tentar de novo. Se não der certo de novo, convoca a eleição. E a coisa que mais deputado tem medo é a eleição. O deputado só é feliz no primeiro ano. No segundo ano, ele começa a ficar preocupado. No terceiro ano e no 4º ano, ele nem dorme. Então, veja, né? O deputado que é governista, vai agir com sensatez, com relativa sensatez, claro, para ajudar o seu governo, porque ele quer o seu mandato. E a oposição? A oposição vai ser uma oposição tipo inglesa, né? Que é uma oposição mais construtiva, porque ele sabe que a qualquer momento, numa recomposição de governo parlamentar, uma parte deles pode virar governo. Então veja, né, que o parlamentarismo é mais democracia, é mais poder para o povo, na verdade, né? Porque a qualquer momento que aquele governo não der certo, o povo é chamado novamente a decidir. E isso inclui os deputados. Então é muito mais poder para o povo, é muito mais democratização e descentralização e divisão de responsabilidades entre os partidos. E insisto, né, a reforma maior se dá exatamente no parlamento, criando o princípio da responsabilidade parlamentar. Deputado hoje é irresponsável, seja do governo ou seja da oposição. Com exceções, claro, né? Mas esses são santos.